Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Buenas, amigos da nossa TV Serra, prazer estar junto com vocês. Estamos abrindo a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, com gente da nossa comunidade. É o que eu digo, é a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, e ainda estamos disponíveis e acessíveis no Facebook, no Instagram, no nosso YouTube e também no nosso site www.tvserra.tv. Então é muito fácil você nos encontrar e você estar sempre junto com a nossa TV. É mais um 20 de setembro e eu tenho a alegria de ter aqui nos estúdios alguém que conhece de perto, que vive a cultura gaúcha e que também tem muito de sua vida dedicada à cultura gaúcha, como professor de danças, também muito envolvido nos Zenartes, um profundo, um exímio conhecedor da cultura gaúcha. E agora, mais recentemente, também com a gaita. Pedro Evori Pedroso, tradicionalista, que não é natural de Farroupilha, mas agora é cidadão farroupilhense, tem o título de cidadão honorífico aqui do município de Farroupilha também, e aceitou o nosso convite para estar aqui e falarmos nesta data toda especial que nós recordamos da tradição gaúcha, o Dia do Gaúcho, o 20 de setembro. Afinal de contas, quem é o gaúcho? Da onde ele vem? Como o gaúcho se comporta também, a questão da musicalidade, porque a gente faz uma leitura do gaúcho. Bom, é gaúcho quem usa a bombacha, quem usa a bota, quem usa o lenço, quem usa o chapéu, quem toca a gaita, sim, é gaúcho também, mas tem muito mais do que isso que está impregnado na vida do povo gaúcho, de todos nós gaúchos. Pedroso, prazer te receber aqui. Leandro, com muito carinho, eu fico muito feliz pela oportunidade. TV Serra que abre sempre uma janela para o mundo, né? A gente tem a oportunidade de se comunicar com o mundo inteiro através das tuas lentes. Aí, muito feliz em poder conversar contigo e conversar com o teu público. Com certeza. Pedroso, me conta um pouquinho, porque tu tens muito conhecimento. Outro dia lá no acampamento Farroupilha você falou do bioma também, que dá origem ao gaúcho e tudo, mas me conta um pouquinho, quem é o gaúcho? Até para que o nosso telespectador possa entender. Bom, por muito tempo e para a população que está um pouco desatenta, o gaúcho é quem vive no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas não é, nós somos frutos, o ser humano é fruto do bioma onde vive. O Brasil tem 5 grandes biomas. O bioma que está presente no Rio Grande do Sul é a Pampa. Mas a Pampa, ela está presente no Uruguai, na Argentina, num pedaço do Chile, lá no final da América, sim, na Terra do Fogo. Para o pessoal entender de onde nasceu essa coisa, eu vou contar uma pequena história bem rápida e vocês vão entender. Em 1750, com o Tratado de Madrid, o rei de Portugal e o rei da Espanha decidiram, então, dividir, saber de quem era a América. Um dizia que tinha descoberto e o outro também, né? Cada um queria ser dono. E nós tínhamos os nossos índios, nós éramos um pouco mais atrasados que a Europa, lá eles eram mais avançados, e eles foram dividir. Então, de 1750 para ali, teve alguns tratados e decidiram o seguinte, que do Rio da Prata em direção ao Oceano Atlântico ficaria para Portugal.
E que do Rio da Prata em direção ao Pacífico ficaria para a Espanha. Então a Espanha veio, vocês podem ver, ó, México fala espanhol, Colômbia, Venezuela, o Chile, a Argentina, o Paraguai, todo mundo fala espanhol. Então eles ficaram por lado de lá do Rio. Por lado de cá do Rio, nós, que falamos português. Naquela época, Portugal tinha começado a fazer um povoamento no sul da América, que hoje ficou lá dentro do Uruguai, que chama-se Colônia do Sacramento. Sim. Um lugar bonito que eles preservam como turístico ainda. E os padres jesuítas espanhol tinham trabalhado uma parte aqui da América, do lado de lá, do Rio do lado de cá, tinham feito 21 reduções jesuíticas, onde 7 está dentro do nosso território, onde nós chamamos das missões, que todo mundo canta tanto as missões, né? Ali, os padres jesuítas tinham trazido os primeiros animais da Europa. Não tinha cavalo nem boi aqui. Né? Eles trouxeram cavalo, eles trouxeram bois e eles já estavam criando nas reduções jesuíticas. Com o Tratado de Madrid, tiveram que trocar de área. A Colônia do Sacramento ficou dentro da parte espanhola, então o rei de Portugal teve que trazer aquela gente para cá. E os padres espanhol, o rei de Portugal expulsou por outro lado. Certo. Espalhou as primeiras fazendas de gado. Deu as guerras guaraníticas, que a gente vê falar de Sepete Araju, de uma série de gente. E ali espalhou aquele gado pela pampa. A pampa não tem um inimigo maior que come um boi inteiro, nós não temos leão, nós não temos, né? Aquele gado se criou fácil na pampa, porque a pampa é mais campo aberto, menos mato, mais campo aberto. A pampa está da região serrana nossa aqui em direção ao Pampa vai abaixo da serra, né? Isso. Depois da serra nossa aqui começa a pampa. Então aquele gado se criou muito. E os seres que viviam aqui no sul da América passaram a viver da caça desses animais. Então no início era só caçavam, tiravam o couro, o sebo, não conseguiam preservar a carne. Então essa é a primeira origem. Quando esses animais começaram a diminuir, Leandro, começaram a criar. Surgiu as estâncias, então tinha que ter cerca, tinha que ter... Então começaram a criar esses gados. E aí começou o gaúcho. O gaúcho é fruto exatamente desse convívio das estâncias, da lida do campo, de toda a cultura nossa, a base dela é o campo. A nossa cultura é campesina. Sim, campesina. Bom, o gaúcho, ele não está dentro dos limites, só dentro dos limites geográficos do Rio Grande do Sul. Não, ele é fruto do sul da América. Sim. O gaúcho está numa parte do Rio Grande do Sul, está no Uruguai, na Argentina, numa parte do Chile. Vocês podem ver que nós nos vestimos parecido, nós cantamos parecido, embora duas línguas. O gaúcho habita o sul da América do Sul, ele não é do Rio Grande do Sul, ele é do sul da América. Sim. O gaúcho é fruto do bioma pampa, do ambiente do bioma pampa. Claro, com certeza. Ao longo da história também, como é que o gaúcho vai se identificando, vai se perpetuando depois? Porque naquele contexto, no passado, né, Pedroso, era uma realidade, né? Nós não tínhamos a industrialização que nós temos. Como é que o gaúcho vai avançando nesse cenário também? Olha, com o evento das estâncias, então começaram a criar o gado, havia uma necessidade de que esse produto pudesse ser vendido e fosse perene. Então aprendeu-se a secar a carne e a fazer o que nós conhecemos, o charque. As primeiras charqueadas foram na região de Pelotas, ali, né, fronteira, para lá também faziam. E esse charque ia para Buenos Aires, que era uma cidade grande, ia para Montevidéu, que era uma cidade grande, e vinha com as tropas de mula, chegavam a carregar 1000 mulas, com aqueles balaios, as broacas que chamavam, os nonos sabem disso. E eles cruzavam o Rio Grande do Sul, eles iam a Sorocaba, São Paulo, lá entregavam esses produtos, inclusive as mulas, eles levavam mula para vender, que ia para a região de Minas Gerais, lá produzia o ouro, né? Tava aquelas escavação, aquela região histórica de Minas Gerais. Então criaram um roteiro de mulas que levavam 6 meses. 6 meses com isso. Então passamos a ter um comércio daquele gado. Com o passar do tempo, começou a surgir os primeiros movimentos tradicionalistas organizados. No Uruguai surgiu a Criolla, né? A crioula, um centro de tradições muito grande,
que deu origem a outros aqui no Brasil, como União Gaúcha de Pelotas, Grêmio Gaúcho de Santa Maria, Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, Sociedade Lomba Grande de Novo Hamburgo, todos surgiram naquela época. Depois, meio que fraquejamos um pouco, há uns 50 e poucos anos atrás, Paixão Cortes e um grupo de meninos resolveram criar a chama crioula, criar algumas coisas e reavivou. Uma simbologia toda, né? Reavivou o movimento tradicionalista gaúcho. Então, esse é o diferencial que a gente tem em relação a outros povos. O gaúcho é mais apegado, nós temos os centros de tradições, nós temos... Alguns confundem muito o que é isso, acham que só usando bota e bombacha tu vai ser gaúcho. Gaúcho é todos nós. Gaúcho é aquele que tem o hábito de tomar mate em casa, que faz o seu churrasco, que fala o sotaque do seu avô, do seu pai, que tem o jeitão do lugar onde anda. Essas coisas que nos deixam único. Então, o movimento tradicionalista, ele vem disso, tem aí 50, 60 anos, né? Com certeza. Que é mais forte e um pouco mais organizado. Me fala um pouquinho, Pedroso, sobre o costume do gaúcho, do homem e da mulher gaúcha se vestir. Vamos falar um pouquinho, claro que, como você disse, não é só quem usa bombacha e bota e um lenço e um chapéu que é o gaúcho, ou a mulher que usa um vestido que é uma prenda. Mas como é que foi se mapeando, se definindo a vestimenta do gaúcho? O gaúcho nosso do Rio Grande do Sul. Como a vida nossa, nós nos adaptamos ao lugar e ao clima onde se vive. As roupas no sul do Brasil, elas tiveram influência dos mais diversos lugares. Inclusive, fala-se que a bombacha ela teria vindo restos de uniformes militares do outro lado do mundo trazido para cá. Então, o mundo mais velho sempre influenciava. Pelotas, por exemplo, tudo vinha antes, por causa do porto. As cartolas que usavam na Europa, o chapéu coco que usavam na Europa, né? Nós passamos a usar essas botas fortes, inclusive a minha está judiada aí, porque eu andei pela Semana Farroupilha. Essas botas fortes nós passamos a usar depois que chegaram os alemães. Antes, os bandeirantes usavam alguma coisa e depois só quando chegaram os alemães. Anterior a isso, usava-se aquele canudo de couro tirado da perna do cavalo, com o calcanhar, sabe, o cavalo tem um calcanhar grande. Ali se fazia, costurava-se a ponta, aquele canudo de couro era as botas mais usual, né? Passamos a usar essa bota forte depois que chegaram os alemães. Os alemães eles vieram com mais profissões, então veio mais ferreiros, carpinteiros, sapateiros, eles vieram com mais tecnologia e eles passaram a fazer a bota forte. Então isso é coisa muito recente, 100 e poucos anos, não tem 200 anos. Né? Anterior disso eram os canudos de couro. E as roupas nossas foram se moldando também ao fato de se tornar mais fácil usualmente. Uma bombacha, para te andar a cavalo, é uma calça mais larga, mais frouxa, mais fácil de usar. Ela é mais confortável, É mais confortável. O frio do sul fazia com que usasse roupas de lã, usasse o pala de lã, depois aquele pala, o carnal vermelho que a gente conhece aí, o pampa, né? Enfim, tudo foi se moldando conforme a necessidade do ambiente onde vivia, né? Com certeza. Essa é a roupa do Rio Grande do Sul. Mas não precisa estar peuchado não para ser gaúcho. Gaúcho é um sentimento, gaúcho é um respeito. Né? Até porque a gente tem, né, uma miscigenação cultural aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou puxar a brasa um pouquinho mais para o nosso assado aqui na Serra Gaúcha. Nós temos aqui a colonização italiana, nós temos a colonização germânica, nós temos outras etnias que também vieram para cá, e todas se incorporaram, né, Pedroso? Muita. Tu sabe que bem no início nós tínhamos o espanhol, o português e o índio. Logo em seguida trouxeram o negro africano, né? Os pretos que vieram escravizados. Um crime aquilo, né? E escravizavam muito o nosso índio. O nosso índio aqui foi um horror, né? Deciparam praticamente, traziam doenças da Europa, eles já tinham passado por pandemias lá, eles já estavam mais resistentes. Qualquer gripe que chegava aqui matava o nosso índio, né? Matava o nosso índio. Então foram se misturando. Mais recente o italiano, os alemães, os poloneses, os japoneses, suecos, os suecos, enfim, foi vindo. Pode ver que o sul é mais branco, no sul é mais branco que o norte, então nós temos mais europeus no sul do que no norte. No norte foi mais escravizados. Se tu ir para o lado da Bahia, lá para cima, a população é mais preta, porque tinha mais escravos, né? O sul é mais europeu, ele sofreu muito a influência europeia, né?
Fala um pouquinho também sobre a questão, aqui daria um programa inteiro, mas sobre os CTGs. Os CTGs não é algo muito claro, não é algo de ontem, né? Mas também não é algo que surgiu lá no início, né? São centro de tradições formadores e pessoas. Eles são coisa de 60 anos para cá. É recente? Claro, muito recente. Né, aquela turma ali do Paixão Curso estava estudando no Julinho, Porto Alegre, resolveram, então, nós já tínhamos tido alguns exemplos de centros de tradições que eu falei lá no Uruguai, lá do Uruguai, depois alguns, depois deu um período que fraquejou, né? Fraquejou, e Paixão Curso ali a gente costuma dizer que eles bateram os tições e reavivaram o fogo, e a gente vê. Acenderam um abraço. Para ver que a nossa cultura é campesina, gente, que toda a nomenclatura usada no CTG é a nomenclatura usada na estância. Se vocês vão ver a sede do CTG, como é que o pessoal chama? Galpão. O diretor que dirige o CTG, como é que chama? O patrão. Patrão. O cara lá do dinheiro é o agregado das pilchas, é o que guarda o dinheiro, é o capataz, é o sota-capataz. Então toda a nomenclatura nossa ela vem da estância. O centro cultural forte, antigo, era a estância. Os bailes aconteciam nos galpões, né? A estância era a grande sede cultural. Então, a base da nossa cultura, ela é urbana também, mas ela vem muito da vida, do jeito do pessoal, o hábito do cavalo, o amor pelo campo, pela criação do gado, tudo isso deu esse jeitão que a gente está. O pilar é a vida no campo, né? Mas não é só o jeito do gaúcho espanhol e português. Nós temos o gaúcho descendente de italiano, o gaúcho descendente de alemão, o gaúcho... Esse jeitão é nosso também. Então, o que nos diferencia, Leandro? O sotaque dos nossos avós, o jeito de nossos pais, o jeitão do lugar onde a gente nasceu, e isso nos deixa único. É a marca. Se nós perder isso, gente, eles vão numerar nós vamos se perder na multidão. O que nos deixa exclusivo é isso. Aquela história da gurizada agora, a gurizada diz, vamos comer umas bergas, vamos tomar um chima na praça. Gurizadinha tomando um chima na praça, brincando. É isso é a nossa cultura, esse é o nosso jeito. Eu perguntei numa escola, eu fui na escola Viva. Vou tomar um chima, vamos fazer um churras. Vamos fazer um churras, vamos tomar um chima, aquele monte de palavreadinho que é nosso. Eu fui brincar com as crianças ali, com a gaita, fui na escola Viva Major. E daí... como é que tu vai explicar para umas crianças? Eu disse, quem é que viu a nona tomar mate em casa? Eu. Todo. Esse é um hábito que é do nosso povo. Que ele está disseminado por Santa Catarina e Paraná, mas ele é específico, ele é mais da região do Pampa. Sim. É um hábito que veio do nosso indígena. Né? É uma planta nativa, é um chá. O mundo inteiro toma chá. Nós temos o nosso chimarrão, o nosso mate. Então, essas pequenas coisas nos deixam únicos. Não dá para ter radicalismo, não dá para imaginar que nós somos o melhor do mundo, nós somos igual a todo mundo, nós temos defeitos e qualidades como todo mundo, mas temos uma tradição bem enraizada, bem bonita. Bueno, nós vamos para o nosso intervalo, na volta a gente dá continuidade ao bate-papo e o Pedroso já tem a gaita aqui também, o Pedroso vai nos falar sobre a musicalidade também, porque gaúcho combina muito com música, né? E nós vamos entender um pouco mais nesse sentido, a gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade.
Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Promoção Dupla Sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de R$50, você tem 2 chances de ganhar vale-compras para gastar como quiser. Serão R$20 mil em prêmios. Para participar, acesse o site do Cindy Lojas ou Cindy Gêneros Farroupilha e cadastre o cupom fiscal de suas compras. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos com orgulho em dobro e dupla sorte para você. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 mega, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo.
De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para a saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. De volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, nosso segmento do telejornalismo local Abra a Gaita, Pedroso. Abra a Gaita, está aqui o Pedro Evori Pedroso, tradicionalista. Estamos tendo uma aula de cultura, uma aula do que é o gaúcho também. Pedroso, eu queria que você explicasse também para o nosso telespectador, porque o gaúcho é muito do acordeão da gaita, tradicional gaita. A musicalidade, a música, como é que ela tem a sua origem também, a música gaúcha? Eu queria, antes de eu te responder isso, eu queria explicar para o pessoal como é que esse tipo de gaita chegou em nós. Que tipos existe? Certo, vai lá. A tradicional que nós conhecemos é a gaita tecla. É a gaita trazida pelo italiano, principalmente o italiano toca muita gaita, né? Aquela gaita tecla. Essa minha é uma gaita de botão, é uma gaita de 2 tons. Tu abre, tem 2 tons em cada tecla. Tu abre um tom, tu fecha outro. Então tu tem que achar a combinação jogando o fole para te achar todas as notas que tu precisa. Tem algumas que são mais primárias ainda, são as de 8 baixo, que elas são tudo trocada. Os 2 lados foi trazida também pelos germânicos, um pouquinho antes dos alemães, que o gaúcho se adaptou muito. O gaúcho tocava inicialmente violas. A viola primitiva, agora tem violas, tem violão, tem uma série de coisas, foi se modificando ao longo do tempo, mas tocavam isso. A nossa música é muito recente, nós não tínhamos uma música específica. A nossa música, Leandro, ela vem do período de nossos avós, ela vem de Gildo de Freitas, de Pedro Raimundo, de Teixeirinha, Adelar Bertucci, Oneide e Adelar Bertucci são pioneiros nisso, estavam vivos até esses dias, a gente pôde desfrutar deles até esses dias. Então a nossa música foi formada nesse grupo de artistas aí, com dificuldade de gravar, tudo era gravado no centro do Brasil, mas eu queria mostrar, por exemplo, Pedro Raimundo tocava uma gaita cromática, com muitos botões, e ele fez coisas que a gente canta até hoje, entendeu? Aquela música assim: nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que já vou embora. Ele foi um dos primeiros gaúchos a gravar o disco. Ele foi o primeiro gaúcho a se apresentar com a roupa típica do sul, de bombacha, de bota, de palas. Inclusive tem uma história muito legal. Pedro Raimundo se encontrou com Luiz Gonzaga numa gravadora em São Paulo, nos discos, gravava os discos, a Isaek, eu acho que era. E Luiz Gonzaga disse: aquele gaúcho canta com a roupa do seu povo, eu também posso cantar com a roupa do meu povo. Daí ele passou a usar chapéu de couro e gibão
Né? O que é o gibão? Gibão é aquela roupa de couro que o nordestino tem, o bioma deles lá é a caatinga, certo. E é muito espinhenta. Para eles correr atrás do gado, aquilo machucava muito. Eles usavam umas proteção no próprio cavalo. Sim. E neles, tudo de couro, para eles não se machucar tanto. Eles se machucavam muito correndo atrás do gado. Certo, certo. Né? E Luiz Gonzaga, ele tem uma importância muito grande para o Brasil, porque ele ajudou a divulgar a gaita. Né? A gaita vem, se tu olhar aquela... Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga, ele ensinou a gente a gostar do Nordeste, porque ele cantou a seca, a fome, a migração. Os artistas nossos também cantavam muito, Leandro. Veja bem, a música gaúcha também tem seus nuances com o Nordeste. Também tem. Ele é uma das influências. Sim, que a gente Gonzaga. Usava, né? Os argentinos e uruguaios, tocadores de tango, de coisas, também são nossas influências. O nosso cantor, o nosso artista popular, ele cantava muito as bravatas. Antigamente, o gaúcho tinha aquela fama de brigão. Se tu olhar nas músicas do Teixeirinha, nas músicas do Gildo de Freitas, nessas músicas tinha muito espelhado essa porque eu surro, porque eu dou tiro, porque eu faço, porque desfaço. Te cantavam muito os exibimentos, cantavam muito os amores perdidos. Isso está nos artistas populares de todas as sequências, né? Os amores perdidos, o amor, o sonho, o amor que não deu certo. E cantavam muito o êxodo rural. Com a industrialização do Brasil, o Brasil era 80% rural. Ele passou a vir para a cidade, inverteu. Ele passou a vir buscar emprego e eles cantavam a saudade do interior, a saudade do lugar deles. Então tinha muito disso, né? Mais alguma palhinha aí? Eu tô gostando das influências. O Neide e Adelar Bertucci, eles estão aqui da Serra, muito próximo de nós, aqui na Mulada. Sim, aqui, Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. Eles nos ensinaram por demais, né? Eles nos ensinaram, eles trouxeram a técnica para o acordeon, né? Eles passaram a tocar músicas mais rebuscadas. Tem coisas que eles cantavam assim, venho vindo de longe, de muito tenho que andar. Por isso peço ao patrão um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o banco pro galpão, que esse rancho de gaúcho tem churrasco e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Isso é eterno, né? Eles cantavam. O Neide, os Bertucci de Caxias, né? O Neide Adelar Bertucci. Eles cantavam a realidade, né, Leandro? Eles falavam da pessoa que pedia pousada, chegava dando ou de casa, chegava saudando com respeito, pedia para pousar. Não havia hotéis, não havia nada, né? A nossa música, ela se albergou muito no circo. Antigamente, o nosso artista cantava no circo. Todos. Se tu olhar o artista sertanejo, Tonico e Tinoco, se tu olhar essa gentarada, tudo veio do circo. O nosso artista, Gil de Freitas, Teixeirinha e Maria Terezinha, Oneide Adelar, José Mendes, Tio Bilia, Pedro Raimundo, eles cantavam muito no circo, porque o circo era o grande centro social. Não havia CTG, pode ver que os CTG são só de 60 anos para cá. As sociedades eram muito pequenas, o pessoal fazia o baile em casa. Né? Eles faziam a casa nova, antes de dividir as peças, faziam um baile. Aquele casarão, né? Faziam baile. Meus irmãos tocavam muito baile. Em 3 gaitas, né? Um tocava pandeiro e 2 tocavam gaita, depois trocava. O outro tocava pandeiro e os outros 2 tocavam gaita. Eles tocavam esses bailes comuns de interior, né? Esses bailes comuns de interior. Olha só que interessante. Algo mais dentro dessa questão da música tá bem legal. Não, eu acho que tem... O que a gente precisa saber, que nós não precisamos ser radical. Que nós podemos e devemos gostar de tudo.
O que a gente não dá para fazer, Leandro, é esquecer de onde a gente vem. Um povo sem passado é um povo sem futuro. Não dá para esconder a nona lá, porque a nona fala com sotaque. É aquele sotaque que é bonito. Valoriza a nona, valoriza. Dá valor para tuas origens, que tu vai estar fazendo o certo, né? Sim. Dá valor para tuas origens, que tu vai fazer o certo. Deixa eu cantar um pedacinho de uma coisa do Oneide Adelar também aqui. Vai lá, vai. Quando eu saio a cavalo montado no bairro cortando as coxilhas, eu não atrapalho com a gaita na garupa, pois eu não sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. Atravesso as canhadas só na marcha troteada, e numa boa sombra eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou umas floreadas, de coxilha em coxilha, só se ouvir a toada. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa do fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas que a tia vai chegando. Ah, é lindo. Nossa cultura é nossa identidade, né? Pedroso, deixa eu te perguntar, estava te olhando aqui, tu estás com o lenço, né? Maragatos, chimangos e maragatos, o lenço branco, o lenço vermelho. O lenço do gaúcho tem cor? O que espelha, o que significa cada cor? O lenço, inicialmente, ele é usado para conforto, né? Para te proteger. Na época, na madrugada, eles tiravam e botavam na cabeça e fechavam para proteger a orelha e botavam o chapéu por cima. As mulheres usavam muito, até hoje, as nonas, tu vai ver, a nona usa assim e fecha quando vai fazer pão, né? Sim. E quando tá frio, eles botam para ir à missa. É proteção. Então, o lenço, ele tinha esse caráter de proteção. Com as guerras, ele ganhou um caráter político. Então, quem usava vermelho era revolucionário, quem usava branco. Depois teve outras revoluções, era outra cor, era o verde, conforme a necessidade. Sim. Depois ele passou a identificar lado político e coisa. Mas, inicialmente, ele tinha a função de proteger, de proteção. Proteção. Proteção, E a bombacha, porque a gente vê por aí, na Semana Farroupilha, gaúchos que usam aquela bombacha, o homem, bombacha mais larga, outros uma bombacha menos larga, outros mais justa. Ela tem algum significado também? Ela, conforme a região, nós temos características dentro da Pampa e dentro do sul do Brasil e no Uruguai e Argentina, nós temos características de solo e de campo. O campo mais fechado, campo serrano aqui, que é mais mato, o chapéu é usado em cunha, sim, que ele desvia mais fácil os galhos dentro do mato, né? E a bombacha mais estreita e menos pelego. Para não enroscar tanto, né? E menos pelego, bem pouco pelego. Se tu olhar o gaúcho mais fronteiriço, o chapéu dele é desse tamanho, ele tapeia aquilo bem exibido, a bombacha bem largona, porque o campo lá, a pampa é mais rasteirinha. Sim. Né? Então, ele pode usar uma bombacha mais larga e muito mais pelego. Eles usavam para se exibir um monte de pelego, né? Tingiam um pelego de vermelho e usavam lá. Então, conforme a região, tem um pouquinho de diferença a forma de vestir. É sempre aquilo que eu digo. O ser humano, ele se adapta ao ambiente onde ele está. Sim. Então, é mais ou menos isso. A questão do pala com o frio, com as baixas temperaturas, isso é mais predominante em todo o estado ou tem alguma região que se evidencia mais? Não, isso é por tudo, isso é a proteção, né? O pala de lã, sim, era a primeira veste, mas havia para o verão o pala de seda, aquele pala que deixa geladinho, que qualquer ventinho te deixa fresquinho, então sim, usava como ornamento no braço, né? Depois veio, ali da Argentina vem muito, nosso povo usa muito uns palhinhas de ombro, que tudo vem da Argentina, inclusive com aqueles desenhos
quadriculado que o pessoal acha bonito, mas a maior parte não sabe o que é. Aquilo é desenho do povo Mapuche, de uma tribo de índio que habitava uma parte da Argentina. Aquele desenho todo quadriculadinho, tudo é desenho daquela tribo de índios lá. Pedroso, quero te perguntar sobre a relação do gaúcho com o cavalo, porque aí é uma relação muito próxima, né? É uma relação de amor, né? Quando os padres jesuítas espanhóis trouxeram para as primeiras fazendas de gado das reduções jesuíticas, os índios Guarani, os índios Caigangue, essa gente que habitava aqui se adaptaram muito ao cavalo. O cavalo passou a ser um carro de luxo, né? Eu tinha o cavalo para sair, para passear, e o cavalo por dia a dia, né? Passou a ser o instrumento de trabalho no campo. A base da economia era a pecuária. Não era agricultura, era pecuária, então virou o instrumento de luxo o cavalo. Até hoje, né, se nós olhar aqui em Farroupilha, nós temos muita gente que tem cavalo. Nós temos mais de 1000 cavalos aqui. De gente que tem um cavalo só para bonito, dentro da cocheira, para dar uma voltinha no final de semana, para curtir, para ver como isso está enraizado em nós. Sim. Se tu olhar, por exemplo, o fogo, eu passei anos sem ter um fogão a lenha. Uns 7, 8 anos para cá, fizemos uma cozinha. Fogão a lenha campeiro. Porque aquilo é aconchegante, está na nossa alma. O fogo está na alma. Aqui no chão ao redor, né? O fogo está na nossa alma, porque ele aquece. Tu tem todos os sentimentos de proteção ao redor do fogo. Tu te protege dos animais, antigamente, né? Tu faz a tua comida e tu te aquece. Então, tem coisas que tá dentro do nosso DNA, né? O cavalo é um deles. Tá cheio de cidadino que tem um cavalo. Se tu pedir aí, pessoal, o dia que vão buscar a chama, aí tu vai ver a quantidade de gente que vai. Né? Tem gente que tem só por ter. É caro manter um cavalo hoje em dia. Opa, com certeza. É caríssimo manter um cavalo, mas tem um amor muito grande, né, das pessoas por isso. Pedro, só uma palhinha também para a gente ir encaminhando e depois tu vais pensar numa música para nós encerrar, ou pelo menos um trechinho para encerrar o nosso bate-papo. Mas como é que tu vês a perpetuação da cultura gaúcha nesse momento que nós estamos vivendo com essa explosão tecnológica, redes sociais, esses comportamentos do momento? Como é que eles podem impactar e como é que se projeta o futuro da nossa cultura? Olha, eu temo pelo futuro, Leandro, porque a grande mídia nos trouxe o mundo, mas ela nos criou um problema, porque ela trouxe, acaba nos embutindo o mundo. Ela nos uniformizou. Sim. Né? Faz com que todos nós tenhamos que gostar de funk. Eu não tenho nada contra o funk, eu gosto. Sim. Né? Mas eu respeito quem gosta mais do que eu. Mas daqui a pouco nós temos que gostar de funk, daqui a pouco nós temos que gostar de um sertanejo que não é brasileiro, né, que tem um jeitão diferente, daqui a pouco nós temos que gostar de qualquer coisa, porque aquilo toca e está nos nossos olhos e no nosso ouvido o tempo inteiro. Então, eu temo um pouco por essa tradição. Eu tenho dito para o pessoal, não parem, né? Não parem de fazer as coisas de vocês. Sabe aquela canção que conta de como os italianos vieram da Itália? Aquilo nós temos que ensinar para os nossos filhos, gente. Nós temos que ensinar para os nossos netos. Aquilo é uma saga. O nosso pessoal veio lá do mundo velho achando que aqui corria mel e leite pelas colinas. Não era tudo aquilo. Mas tinha a famosa cucanha, ou seja, os salames pendurados. Não tinha nada. Não tinha nada, tinha mato. Nós tinha pinhão. Pinhão. Que foi o primeiro alimento do italiano, né? Isso, de todos, né? E eu acho que o que tem que ser feito por parte das escolas, a cultura tem que estar nas escolas, aquela coisa de dizer, não, o CTG é fácil, não mesmo. Tem que vir para dentro da escola. A escola é a célula máter, né? Eu não consegui, o meu período de prefeito foi um período muito breve. Eu tive junto com o Clayton em condições de influenciar isso, mas havia também uma vontade diferente no governo. Mas eu tenho muita vontade que isso venha para dentro da escola, que a escola consiga fazer. Nós fizemos o Farroupilha Bem Gaúcho. Está acontecendo com as criançadas da escola. Já ajudou. Tudo quanto é escola está se esforçando para fazer alguma coisa. Algumas com pouco conhecimento, outras com mais conhecimento, mas todo mundo esforçando. O importante é começar. Ela deu palco para essa gurizadinha que gosta de declamar, cantar, aquele que é influenciado pelo vô, pelo pai. Então ali já foi uma célula boa de preservação.
Mas a maior parte das cidades não se preocupa com isso, e isso me preocupa muito, viu? Com certeza. Pedroso, eu quero te agradecer. Pensa numa música agora, rapidamente, para nós encerrar o nosso programa. E eu quero dizer para você que está com a gente aqui na TV Serra, vamos amar a nossa cultura, vamos evidenciar, vamos comemorar o 20 de setembro, é a nossa data máxima. O gaúcho valoriza muito, assim, ó, coisas que o gaúcho nos ensina e que a gente aprende: o respeito, valores, essa questão de estar junto com as pessoas, do acolhimento, são marcas do gaúcho. A gente poderia declinar aqui tantas marcas, tantas identidades que o gaúcho nos traz também, mas o importante é que a gente valorize e não tenha medo de ser você, de ser autêntico. É nesse sentido. Eu quero me despedir. Quero ao mesmo tempo agradecer ao Pedro Pedroso por ter aceito o convite para estar aqui. Eu volto a dizer, é uma aula que a gente teve no programa de hoje. Pedroso, gratidão, gratidão, que Deus se conserve sempre com muita saúde e acima de tudo com esse dinamismo, com essa tua vontade de ajudar as pessoas. Amém. E nos brinde aí com uma música para encerrarmos e comemorarmos o 20 de setembro. Na verdade, não sou gaiteiro, né, Leandro? Tenho amor por isso aqui, mas né? tu puxa bem, tu puxa bem. Tem uma música do... Agora esqueci o nome aí. Depois do Covid, eu fiquei com muita dificuldade. Tem uma música que diz o seguinte: eu já vou, amigo. Vou voltar pro meu rincão. Quem eu quero vai comigo, dentro do meu coração. O caminho onde eu sigo parece não voltar mais. Eu já vou, mas volto, amigo, porque a estrada a gente faz. É nós que fizemos nossa estrada, gente. É nós que determinamos por onde a gente vai. Muito obrigado, Leandro. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp